Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Geodinâmica. Mais uma videoaula avançada, que é a continuação da última, sobre margens vulcânicas. Eu recomendo fortemente que vocês assistam às aulas introdutórias sobre bacias sedimentares e as aulas sobre mecanismos de subsidência antes de assistir essa aula aqui. E hoje a gente vai discutir a variabilidade que existe dentro das pobres em magma. Então tem dois end members também, dois tipos extremos de margens pobres em magma, que foram reconhecidos só nos últimos 20 anos, que as margens estreitas e as margens amplas são muito diferentes entre si. Antes se acreditava num modelo em que elas eram ou estreitas ou uma margem conjugada tinha um lado estreito e um amplo, e a observação por sísmica de refração e reflexão profunda dessas geometrias da crosta distendida mostram que, na verdade, não. Existem dois tipos diferentes e a tendência é as duas margens conjugadas terem geometria parecida. Vamos dar uma olhada em exemplos brasileiros, que é aqui na margem do Atlântico Sul existe os dois tipos, os dois end members e coisas intermediárias. Vamos discutir resistência e arquitetura, ver que analogia a gente tem desses end members de margem com os tipos de rift que nós vimos em outra aula. E vamos discutir as implicações desses modelos para a subsidência. Mais uma vez, como a gente discutiu na última aula de margens vulcânicas, é importante lembrar que margens passivas são a bacia dominante na Terra. Em crosta continental, ela predomina, quase metade da área subsidente da crosta continental é esse tipo de bacia na Terra hoje. E a variabilidade, como a gente viu, é entre margens vulcânicas e margens distendidas. E é um processo que acontece depois de uma distensão completa, com taxa de distensão grande, que permite a ruptura e a abertura da dorsal. Isso equivaleria a uma curva do Mackenzie de beta infinito, onde a espessura final da litosfera tende a zero. Então, se você dividir a espessura original da litosfera pela final, isso tende ao infinito, esse beta. E tem uma curva previsível no modelo. Se toda a distensão fosse instantânea, você teria uma curva de subsidência térmica posterior, em que você vai recompondo a espessura desse manto litosférico. Na verdade, essa espessura aqui, veja que ela vai aumentando quanto mais próxima da margem, lembrando que essa litosfera oceânica aqui surge na dorsal, ela é jovem em direção à dorsal, tem idade zero na dorsal e vai aumentando de idade aqui, então o manto litosférico está ganhando espessura em direção ao continente, porque a perda de calor faz com que a astenosfera se agregue à litosfera, passe a ter parte da astenosfera, começa a ter comportamento geológico de litosfera. Isso implica em uma subsidência por compensação isostática, como a gente já viu em outras aulas. Para um beta infinito você seguiria essa curva. Qualquer outro beta aqui é um beta da margem que é menos distendida em algumas regiões e mais distendida em outras, Então você tem uma subsidência diferencial nessa margem. Isso aqui é um modelo de distensão instantânea, mas se a distensão durar no tempo, como Jarvis e Mackenzie mostraram em 80, se ela durar no tempo, você tem uma curva diferente da original para a fase rift, porque tem subsidência térmica também durante o rift, e sobra menos da subsidência térmica pós-rift do que nesse modelo aqui. Então, normalmente tem um kick, uma diferença de taxa, uma certa taxa declinante normalmente, se a deformação é muito intensa, você tem um fator beta grande, a taxa diminui durante o rift no modelo em que não tem variação de esforço, é constante o esforço, e depois ela abruptamente muda para uma taxa menor na fase térmica pós-rift. Então é nesse contexto que a gente vai discutir agora margens que não são as vulcânicas, são margens pobres em magma. Nós vimos na última aula que as margens vulcânicas provavelmente se associam a plumas,
e que dela parte o início da distensão. E agora a gente vai discutir um modelo tradicional de margens pobres em magma, que são o resultado da propagação de uma dorsal que rompe a litosfera oceânica inteira, que normalmente se origina de um centro vulcânico, de uma margem vulcânica, que permite taxas de deformação grandes o suficiente para abrir, porque a resistência durante o evento magmático é muito baixa, e aí, tendo aberto isso aqui propaga em direção a outras regiões. O interessante da margem brasileira, e todos os pesquisadores do mundo se interessam por isso, é que aqui num trecho relativamente curto, a gente tem situações muito diferentes. A gente tem um trecho da margem que afeta uma crosta que foi submetida a uma orogênese no fim do Neoproterozoico, e tem bastante corpos graníticos, aqui domínios com muitos granitos de fusão crustal ou de derivação mantélica local. São essas coisas em rosa claro, e sucessões meta-sedimentares deformadas numa orogenia proterozoica, e aqui a estrutura tende a ser paralela à abertura da margem nesse domínio. Depois um domínio em que a margem rompe um cráton, né, que aqui é a ponte cratônica do São Francisco com o Congo, e depois um outro domínio em que mais um domínio crustal que sofreu orogenia no Neoproterozoico, tem muito granito, tem muita emissão de calor radiogênico, só que agora as estruturas são ortogonais à abertura da margem, tanto nessa região mais a sul da província Borborema, onde a estrutura dominante é leste-oeste, quanto aqui na margem equatorial, onde a estrutura neoproterozoica muda para NE. Então, 3 situações muito diferentes em que a margem rompeu uma margem pobre em magma, né? Rompeu uma crosta orogênica prévia, uma crosta cratônica e outra crosta orogênica, sendo que essa segunda a abertura foi ortogonal às estruturas crustais. Exemplos muito interessantes aí para a gente investigar o que acontece. E de fato tem uma variação muito grande da arquitetura, né, da geometria dessas margens. Então, A é aqui, Camamu, margem conjugada com o Gabão. O B é Campos conjugado com Kwanza. E o C é Santos conjugado com Kwanza Sul. O que a gente vê é que aqui A é no Cráton São Francisco. B e C são próximas e são relacionadas à faixa Ribeira e sul do Araçuaí, respectivamente. Ou norte do Ribeira, depende de onde você põe o limite, né? Mas depende de onde está essa seção também. O que a gente observa aqui? Que, como era de se esperar, a geometria da margem que abriu o Cráton é de uma margem estreita. Então a gente não tem um amplo domínio hiperdistendido como tem aqui em Santos. Note que, se você dividir a espessura litosférica daqui por aqui, essa espessura aqui é provavelmente 1/3 dessa, e tem domínios em que ela é 1/10, até menos. Uma faixa muito ampla de centenas de quilômetros em que a distensão se distribui, enquanto aqui a ruptura foi bem mais localizada. Lembrando daqueles conceitos de resistência, perfis de resistência da litosfera e o comportamento e a arquitetura resultante da distensão, era de se esperar algo exatamente assim. Porém, a observação dessas margens hiperdistendidas é muito recente. Né? Esses dados de refração e reflexão profunda que são usados para interpretar isso são muito recentes, nos últimos 20, principalmente nos últimos 15 anos. E isso mudou bastante a nossa forma de entender essas margens. Ninguém imaginava que isso fosse de fato assim tão distendido, com uma hiperdistensão tão dominante. Um modelo numérico para explicar isso, bastante difundido, é esse do Huysmans e do Belmont, de 2011, em que, se você simula a evolução termomecânica de uma litosfera distendida com um perfil de resistência originalmente cratônico, você tem uma margem de fato que rompe
e faz duas margens estreitas, muito mais local a região de deformação. E se você tem uma crosta continental que é dúctil na crosta inferior e média, a tendência é que isso estique, esse aqui é o resultado do modelo, e tem muita dificuldade de fato romper, né, no modelo 2D. Claro que se você faz uma propagação de dorsal vindo de fora desse plano, uma hora rompe, né? Que eu acho que é a ideia que a gente discutiu na aula passada. Então as margens hiperdistendidas muito amplas, elas se relacionam a crostas com a porção inferior dúctil, crosta mais quente e com uma composição adequada para isso, né? Quer dizer, a crosta inferior não pode ser gabbro, senão ela seria rúptil, como a gente viu naquela evolução do underplating na última aula. Já crostas cratônicas são mais difíceis de deformar, ela tem uma resistência muito maior, mas quando essa deformação acontece, vai gerar uma margem estreita. E é exatamente isso que a gente observa aqui. Camamu é uma bacia, tem uma fase rift bem delimitada e uma bacia de margem passiva pós-rift, que é uma subsidência numa região muito localizada, onde você tem a redução da espessura do manto litosférico. Abruptamente já chega o fundo oceânico. Enquanto Campos, e principalmente Santos, tem um domínio muito mais amplo de hiperdistensão. Uma outra coisa interessante de se discutir aqui, que se observou na margem conjugada Ibéria-Newfoundland, é que em algumas regiões a crosta afina tanto que ocorre a exumação do manto. Claro que essa exumação mantélica só ocorre se esse manto litosférico tiver flutuabilidade e, é claro, ele está amarrado flexuralmente com uma crosta mais flutuante. Esse manto exumado ele é serpentinizado, então a rocha que é amostrada na perfuração profunda que atingiu isso é um serpentinito, ela tem uma densidade muito menor do que as rochas ultramáficas do manto litosférico, porque está hidratado. Mas a questão não é só essa, né? Ter manto exumado mostra uma hiperdistensão radical em alguns lugares, né? E esse perfil aqui, bem parecido com o Santos, mostra uma crosta que é, muitas vezes, né, um fator beta aí maior que 6, 7, talvez até 10, e numa área muito ampla. Isso é um exemplo extremo de uma distensão que não é análoga a nada que aconteça na crosta continental hoje. A gente não vê em áreas emersas bacias distensivas com fator beta tão extremo e com uma área tão ampla. Então é como se aqueles dois endmembers dos rifts que a gente pensou antes, né? A gente pensou num endmember de rift tipo africano e um endmember de rift tipo americano, né? Então o africano é uma crosta cratônica, afinada numa área bem delimitada, que gera uma bacia alongada limitada por falha. E o tipo americano é uma série de bacias e depocentros, porque a crosta inferior se comporta de forma dúctil e a área é muito mais ampla. A gente viu implicações disso para o fluxo de calor, para subsidência térmica e mecânica. Essa bacia aqui, que de fato abriu um oceano numa crosta com um comportamento geológico parecido com o tipo americano, ela não é uma bacia do Basin Range porque ela é muito mais ampla e com um fator beta muito maior. Então ela tem um comportamento diferente. E que bacia é essa? Aí se introduziu um novo termo, um novo conceito, que é o de Seam Rift Sag. O que é isso? É uma bacia que, apesar de ter falhas, não é limitada por falha. Então tem falhas, mas ela não é limitada por falha. É uma bacia ampla, relativamente rasa em relação à largura, contínua, quer dizer, tem geometria de seg, como se fosse uma sinéclise cratônica, só que ela acontece durante a distensão. E por que ela é assim? Ela é assim, ela não é limitada por falha porque a deformação dessa crosta é dominantemente dúctil. Então é como se você afinasse ductilmente a crosta e você afunda uma bacia ampla e rasa sobre isso. E depois tem uma subsidência térmica que se segue, a gente vai ver como ela se comporta. Aqui nesse modelinho tem uma hipótese de manto exumado aqui para Angola. Isso aqui é uma hipótese, né? Não é uma imagem, é um perfil interpretado de dado de sísmica profunda.
Então, a hiperdistensão da crosta numa área ampla gera um seam rift sag. Então, é como se a gente tivesse uma coisa além do end member do Basal Range, então, um tipo africano cratônico para rift, com um fator beta pequeno, um tipo americano de crosta inferior dúctil com beta pequeno, mas com beta grande você tem uma geometria diferente, que é um seam rift sag, sem vulcanismo, com hiperdistensão embaixo. Bom, pensando em estratigrafia, qual que é a implicação disso? Se a gente modela a evolução de uma crosta que tem um beta crustal de 10, que é aquilo que a gente viu em algumas regiõezinhas ali, a subsidência vai ser altamente declinante durante a fase rift e ela começa da ordem de grandeza de metros por 1000 ano e decai para decímetros por 1000 ano, né? Muito rápida a subsidência. E depois a subsidência térmica também tem valores iniciais bastante elevados, muitos decímetros por 1000 anos. Enquanto se você tem um beta 1.2, que é aquele do rift continental que a gente está acostumado, você pode considerar que a subsidência da fase de distensão é mais ou menos constante, em alguns decímetros por 1000 anos, e depois uma queda muito abrupta, como a gente viu em outra aula, para a subsidência térmica, muita perda lateral de calor. Esse modelo aqui, para abertura de margem, não funciona. Nenhuma margem abre desse jeito com beta 1.2. Em algum lugar tem que ter uma ruptura maior do que isso. Mas se você tem uma margem estreita, a maior parte da crosta, de fato, tem um beta pequeno. Como aqui a gente viu. Então veja, esse beta aqui perdeu praticamente 20% da espessura crustal. E rapidamente você afina o necking aqui da transição continente-oceano. É abrupto. E aqui a subsidência vai ser muito mais rápida, mas é muito local. Então a fase em que o rift se acumulou parece com aquilo. E aí você tem essa quebra de uma fase rift com uma subsidência alta e constante para uma fase de subsidência térmica com uma subsidência muito menor. Já as margens hiperdistendidas têm um amplo domínio em que a crosta distendeu bastante. A duração dessa distensão normalmente é parecida com essa, nesse caso aqui sempre perto de 20 milhões de anos. E essa área ampla de hiperdistensão tem uma taxa de subsidência muito maior, é claro, né? E ela declina porque a subsidência depende da espessura crustal inicial, como a gente viu em outras aulas. Então, quanto mais fina ela está, com a mesma distensão, menos subsidência gera. Ela diminui com o tempo e a subsidência térmica inicial também é muito grande. Se você olha esses perfis publicados de margens distendidas, a fase tectonicamente ativa tem uma subsidência rápida e depois ela declina, esse tipo de quebra de kick é sempre observado, né? Mas a gente não tem muita resolução para ter certeza dessa duração e dessa taxa e saber se ela declinou com o tempo ou não, né? Algumas dessas margens certamente são hiperdistendidas e outras não, e a gente não tem dado concreto para validar esses modelos com muita certeza, mas a gente sabe que a evolução desses dois tipos de margem, tanto na fase rift quanto na fase inicial de subsidência pós-rift, vai ser muito diferente. Então, as implicações estratigráficas são claras, né? Na geração de espaço e na relação espaço-aporte. Bom, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Obrigado.